Um dos sonhos mais comuns no início do ano é conseguir um emprego, mas não basta sonhar com a vaga desejada. É preciso estar com o currículo em dia e se preparar para a seleção. No quadro Seu Emprego de hoje, a especialista em recursos humanos Patrícia Freitas vai falar sobre as características mais valorizadas na hora da seleção. Bom dia, Patrícia. Bom dia, João. Que características são essas? O que deve ser valorizado na hora da apresentação de um currículo, na hora da busca por uma colocação no mercado de trabalho? Bom, essa busca começa exatamente em ver opções de mercado, atrás de consultorias especializadas, colocar seu currículo na internet, pesquisar sobre as empresas que você está querendo se colocar. Então, esse é o primeiro passo para iniciar uma busca por um emprego, nesse ano de 2012. Né? O processo tem mudado. Cada vez mais estão sendo inseridas testes situacionais, atividades práticas que podem colocar o funcionário como se fosse naquela função que ele está exercendo. Então, assim, o selecionador passa não só mais pelo empresário, mas algum especialista em recurso humano, psicólogo, uma pessoa da área. Né? Certo. E o que a gente percebe, na verdade, é que na seleção é importante ser o mais sincero possível, né? Buscando realmente ser transparente com relação ao seu próprio perfil e não buscar as respostas desejadas, mas realmente falar um pouco do que a pessoa é, ser franco quando não sabe ou quando não conhece. Tá? Uma outra coisa importante é destacar competências e não as características pessoais. São coisas práticas que você é capaz de fazer. Né? Se você é criativo, em que essa criatividade pode ajudar na sua aplicação, da aplicação dessa criatividade no trabalho. Outro ponto importante é falar com clareza e tranquilidade. Todo mundo sabe que um candidato em situação de seleção está nervoso, está realmente sob algum tipo de pressão. Mas o próprio avaliador tem condição de dar um desconto com relação a isso e aí com o tempo fazer com que o terreno seja fértil para que o candidato possa responder e se soltar na entrevista. E conhecer o próprio perfil é muito importante para o candidato, para que ele possa exatamente realçar o seu potencial e saber de suas lacunas, dessa forma mostrando para o avaliador o autoconhecimento e essa busca que ele já tem de evoluir e cobrir essas lacunas que ele possui. Né? E o que as empresas buscam nos candidatos? Né? São, na verdade, valores que são o alicerce de tudo. Ética, respeito, responsabilidade. Né? Coisas que realmente são alicerce para que sejam construídas habilidades técnicas em cima destas. Tá? Disposição e vontade de aprender. A empresa realmente precisa crescer no mercado, ela precisa de candidatos que queiram crescer junto. Então essa busca por evolução é muito valorizada hoje pelas empresas. E não só características comportamentais, mas algumas coisas técnicas são avaliadas dependendo da função. Tá? Facilidade de relacionamento. Hoje, na verdade, a gente precisa de um profissional que saiba trabalhar em equipe, que valorize o cliente e que possa realmente investir nessas relações de comunicação para ter sucesso nas atividades. E a resiliência, que é a capacidade de resistir à pressão e manter assim um equilíbrio. Né? Então, o fato de você estar num contexto de concorrência acirrada demanda do funcionário, do candidato, essa capacidade de resistir à pressão. Agora, quando uma pessoa não tem experiência suficiente para o primeiro emprego, o que ela deve fazer, Patrícia? Bom, é importante buscar realmente todas aquelas possibilidades junto ao jovem aprendiz, aqueles programas de inserção do funcionário no mercado. E uma coisa importante é estar constantemente qualificado. E o fato de não ter recursos não é motivo para não se qualificar. Existem vários cursos gratuitos oferecidos via internet por instituições renomadas como SEBRAE, SESC-Senat, SENAI, Fundação Nacional da Qualidade, Fundação Getúlio Vargas. Todas essas instituições possuem opções de qualificação via internet, gratuitas. Isso é um bom começo. O perfil nas redes sociais hoje faz um diferencial nesse processo de emprego, nesse processo de conseguir essa vaga? Eu acredito que sim, João Neto. Tudo que expõe de alguma forma, de publicamente afigura o seu perfil, deve ser tratado com zelo e com cuidado, sim. Agora, esse comportamento durante a entrevista é inevitável, né? Falamos um pouco aí, você dissecou essa problemática toda. Quando se trata de entrevista para o primeiro emprego, o comportamento, a forma de agir, de vestir, a forma de se apresentar, ela deve ser levada em conta demasiadamente? Tanto a forma de vestir, a aparência, como algumas expressões corporais, elas
também contribuem, mas num novo emprego, um candidato que não tem uma experiência anterior, o avaliador dá um certo desconto por esse início. Então, não pode ser exigido dele a mesma coisa do que um candidato que já foi experimentado no mercado de trabalho. Então, o avaliador tem esse feeling de dar um desconto com relação a isso, sim. Agora, como controlar o nervosismo? Sabemos que uma entrevista com um especialista em recursos humanos, gerente, gestor de RH, sempre é muito complicado. As cascas de banana, as pegadinhas, como se comportar nesse momento? Naturalmente ou deixar fluir? Deixar fluir, na verdade, os primeiros momentos é inevitável que você fique nervoso. O avaliador tem essa função de dar tranquilidade ao candidato, começar com perguntas mais descontraídas e mais leves, e depois ir aprofundando o nível de dificuldade dessas colocações. Mas o mais importante de tudo é o candidato ser sincero, que não vai ter casca de banana que seja complicada para ele. Agora vamos falar do currículo profissional. Como formatar bem um currículo, como trabalhar, apresentar um bom currículo hoje. Não necessariamente hoje com muitas páginas, Hoje é uma coisa mais simples possível, né, Patrícia? Exatamente. Os currículos eles estão cada vez mais sucintos. É importante que se descreva brevemente as atividades que foram realizadas, tenha zelo com todas as atualizações de contato. As pessoas às vezes mudam muito de celular, então, de alguma forma, é um complicador na hora das empresas encontrarem esses candidatos no processo de seleção. Então, assim, o fato de você focar em informações básicas, ser objetivo, ter, na verdade, últimas qualificações atualizadas. Então, tem gente que apresenta o currículo com um curso que fez há 5, 10 anos atrás. Esse conhecimento não é mais atual, então é importante estar renovando essas qualificações que você apresenta no currículo. O foco num determinado emprego é importante eu sair entregando o currículo por aí também, aleatoriamente, independente, querendo arrumar essa primeira colocação. Você deve focar, deve haver um foco imediato, Patrícia? Eu acredito que o funcionário ele precisa também escolher onde ele se identifica para trabalhar, porque hoje é muito importante você ser feliz aonde trabalha. Então, assim, pesquisar antes sobre a empresa. E se você é um bom candidato, hoje você tem condição de escolher aonde trabalhar, né? Porque existem ofertas de emprego e busca por candidatos qualificados e de um perfil diferenciado. Então, acho que o próprio candidato precisa realmente buscar instituições que se identifiquem com o próprio perfil, com o que ele acredita. Tá certo. As dicas estão dadas aí para você. Obrigado, Patrícia. Bom dia. Obrigada a você. Bom dia. Muito obrigado pela participação hoje no Bom Dia Piauí.